Olá, queridos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Graças a Deus, não é mesmo? Porque se você está aí assistindo essa aula, é porque Deus tem cuidado de você e da sua família. E mais uma vez, a misericórdia do Senhor, ela é renovada sobre as nossas vidas, amém? Você pode agradecer a Deus, pode dizer muito obrigado, Senhor, por mais um dia, porque a Ele nós devemos dar toda a honra e toda a glória, amém? Se você ainda não me conhece, eu sou a Tia Ju e nós estamos aqui para aprender mais de Deus. E você, está preparado? Antes, eu quero dar os parabéns para duas crianças lindas que fizeram aniversário nessa semana. E vamos ver aqui na caixinha do Happy Birthday quem é aniversariante, quem foi aniversariante nessa semana, né? Foi uma menina, isso mesmo! E o nome dela é Adassa. Parabéns, Adassa, princesa do Senhor, que a cada ano você possa crescer mais e mais na sabedoria, na estatura e também na graça de Jesus. Amém? Um beijo bem grande para você, a Tia Ju te ama muito, viu? E também tem um menino, gente, um rapazinho. Ele fez 8 anos, isso mesmo. O nome dele é Jorge. Jorge, meu querido, que Deus te abençoe muito, muito, muito e que a cada ano o Senhor possa multiplicar as bênçãos dele na sua vida. Amém? E quando essa pandemia acabar, eu vou aí te dar um abraço bem apertado, viu? Um beijo para você. E agora, gente, nós vamos começar então a nossa aula. Isso mesmo. Qual será o tema da aula de hoje? Você já sabe? Pois é, gente. Nós estamos falando sobre a vida de Jesus, não é mesmo? Se você não viu os vídeos anteriores desde o nascimento de Jesus, então, ó, depois você vá nesses 2 vídeos para você seguir a sequência, tá bom? Porque hoje nós vamos falar de... Opa, peraí, gente, eu esqueci de uma coisa. Eu trouxe uma mala aqui. Eu já estava esquecendo de mostrar para vocês o que eu tenho dentro dessa mala. Será que vocês sabem o que eu trouxe dessa vez? Olha, gente, eu trouxe algumas roupas aqui para mostrar para vocês. Mas são roupas muito pequeninas, olha. Olha só, gente, que gracinha, que fofo. Que roupinha é essa, você sabe? Você sabe quem veste esse tipo de roupinha? Quem é? São os bebês, não é mesmo? Quando a gente é bebê, a nossa roupinha, olha, gente, ela é pequenininha, não é mesmo? Ela é tão bonitinha. Depois, quando a gente vai crescendo, né? Ó, essa aqui é mais uma roupinha de bebê, olha, bem pequenininha, só cabe em bebê, certo? Pois é, mas quando a gente vai crescendo mais um pouquinho, vai completando uns 7, 8 aninhos, a nossa roupa também muda, não muda? E eu trouxe para mostrar para vocês esta blusa, esta roupa, que é para uma criança que já cresceu, mais ou menos uns 7, 8 anos, né? Olha só, essa blusa e essa roupinha aqui, o tamanho dela, olha só, gente, é bem diferente, não é? É sinal que essa criança que tinha essa roupa cresceu. Então, não serve mais a roupa de bebê, não é mesmo? Pois é. E depois, quando essa criança, ela cresce mais um pouco e ela completa 12 anos, qual é a roupa que ela vai vestir? Será que essa blusa aqui vai caber nela? Será, gente? Eu acho que não. Então, à medida que nós crescemos, nós também precisamos de roupas maiores, certo? Pois é, gente, eu trouxe para vocês verem uma calça de um menino de 12 anos. Olha só, é mais ou menos desse tamanho, ó. Vou desenrolar ela. Olhem só o tamanho, né, dessa calça. Provavelmente essa criança, né, ela vai ser o quê? O dobro do tamanho, mais ou menos, dessa calça, né? Porque tem a parte de cima, a blusa, não é mesmo? Então, isso significa, gente, que esta criança aqui, ela
agora está colocando roupas maiores, certo? Pois é, pessoal, hoje a nossa aula nós vamos falar que Jesus, ele cresceu. As nossas duas aulas anteriores nós falamos de Jesus bebê, não é mesmo? Quando Jesus nasceu e quando Jesus foi ao templo ser apresentado ao Senhor. Hoje nós vamos falar de Jesus pré-adolescente ou adolescente, podemos dizer assim, com 12 anos. Isso mesmo. Vamos aprender um pouquinho mais de Jesus quando ele tinha 12 anos? Então, vamos começar a nossa aula. Pois é, pessoal. Hoje, então, nós vamos falar mais um pouquinho da vida de Jesus. Vamos pegar a nossa Bíblia, que não pode faltar, não é mesmo? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas 2:52. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir junto comigo. Lucas 2:52 diz assim, ó: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E no versículo 41, gente, um pouquinho mais acima, fala assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo era o costume da festa. Então, gente, o nosso versículo hoje, a nossa história vai estar em Lucas, capítulo 2. E o versículo para decorar vai estar em Lucas 2:52. Você pode repetir comigo mais uma vez? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso mesmo. Vamos ler mais uma vez? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso mesmo. Gente, todos os anos, para celebrar a Páscoa, você sabe o que é a Páscoa? A Páscoa, gente, é como se fosse o dia da gratidão, o dia do Thanksgiving, para agradecer a Deus e celebrar que ele tinha tirado o povo da escravidão lá do Egito. Isso mesmo, esta foi a primeira Páscoa. Esta é a celebração da Páscoa, que Jesus foi junto com seus pais, Maria e José, celebrar em Jerusalém. Eles subiram a Jerusalém para poder celebrar a festa da Páscoa. Em Jerusalém tinha o templo também do Senhor e todos os anos os adultos, eles faziam isso, eles iam a Jerusalém para poder celebrar lá naquela cidade a Páscoa do Senhor. Agradecer ao Senhor por ele ter sido tão maravilhoso e ter tirado o povo de Israel, o povo deles, do Egito. Só que, gente, junto com eles foram várias pessoas também. Foram outras pessoas numa caravana com muita gente subiu para então celebrar a Páscoa no templo, lá na cidade de Jerusalém. E quando eles chegaram lá, Jesus, ele ficou o tempo todo no templo. Jesus, ele ficou maravilhado de estar ali naquele lugar. Ele queria muito estar ali naquele lugar. Você sabe por quê? Porque com 12 anos, quando o menino fazia 12 anos, oficialmente o menino, ele se tornava ali responsável por guardar a lei do Senhor e para poder começar a ir ao templo, para então aprender mais de Deus com os homens que estavam ali. Então, gente, ali no templo estavam alguns doutores da lei, olhem só. Eram os homens, os professores daquela época.
Eles ensinavam de Deus no templo. Eram muitos homens estudados, sabe? Que estavam ali para falar de Deus, para falar das Escrituras. E então, gente, depois que a festa acabou, Maria e José, junto com todas as pessoas, eles foram embora. Eles foram embora de Jerusalém para poder voltar para Nazaré, aonde eles moravam. Só que, gente, quando eles viram no meio da viagem, aconteceu uma coisa muito, muito séria. Sabe o que aconteceu, gente? Maria e José, eles, no meio do caminho, perceberam que Jesus não estava com eles. Meu Deus, esqueceram Jesus. E agora, o que eles iriam fazer? Eles começaram a perguntar a todos que estavam, então, ali, junto com eles, naquela viagem. Vocês viram? Você viu, por acaso, Jesus? Não, eu não vi Jesus. Jesus está com você? Não, Jesus não está por aqui. E então, gente, depois deles perguntarem a todas as pessoas, a muitas pessoas ali na viagem, se tinham visto Jesus, eles viram que ninguém viu Jesus. Então, eles tiveram que parar aquela viagem e voltar para Jerusalém, para ver se Jesus tinha ficado em Jerusalém. E então, gente, quando Maria e José voltaram, pararam no meio da viagem para voltar para Jerusalém, que eram dias, gente, eram dias de viagem, não era rapidinho, não. Eles voltaram para aquela viagem e eles chegaram no templo. Quando eles chegaram no templo, quem eles viram? Eles viram, gente, Jesus lá no templo aprendendo com os professores. Eles viram Jesus falando com os professores, que eram os mestres da lei, eram homens muito estudados. E Jesus, sendo apenas um menino de 12 anos, ele estava ali perguntando coisas e respondendo também questões para os próprios professores. Os professores olharam para Jesus e falaram: esse menino é diferente. Ele sabe tantas coisas de Deus. Tudo que ele fala é muito profundo. Ele faz perguntas muito inteligentes. E então todos ali, pessoal, ficaram olhando para Jesus e ficaram comentando como aquele menino, ele era diferente dos outros, né? E então, gente, Maria e José, eles ficaram maravilhados de verem Jesus conversando com aqueles homens que eram muito importantes naquela época. E então, gente, imediatamente, Maria e José conversaram com Jesus, falaram que estavam procurando Jesus. E então, imediatamente, Jesus obedeceu aos seus pais e voltou com eles para a cidade de Nazaré, porque Jesus era um menino muito obediente e ele era obediente aos seus pais. Então, em tudo, gente, em tudo, Jesus, ele não fazia nada de errado. Ele fazia tudo para agradar a Deus e para ser exemplo para nós aprendermos com ele. Então, pessoal, Jesus, ele só foi encontrado pelos seus pais depois de 3 dias. Vocês acreditam nisso? 3 dias Jesus estava sumido, né? Eles não sabiam onde Jesus estava. Só nesse terceiro dia foi que eles acharam Jesus lá no templo. E Jesus estava lá aprendendo mais de Deus. Estava lá compartilhando também o que ele sabia sobre Deus. Ele também estava ensinando aqueles homens, né? E então, crianças, a gente pode parar e pensar, né? Será que você está esquecendo de Jesus também, como Maria e José fizeram? Será que vocês estão esquecendo de Jesus? Será que nós estamos esquecendo de Jesus?
Mas como, tia Ju, nós vamos esquecer de Jesus? Pois é, gente, se Maria e José eram os pais de Jesus e acabaram nem percebendo que Jesus não estava mais naquela viagem, imagine nós também, nós somos pessoas que erram, nós somos falhos e isso pode acontecer conosco. Por isso, nós precisamos ficar atentos para não esquecermos de Jesus. Você sabe quando é que nós esquecemos de Jesus? Nós esquecemos de Jesus quando nós não tiramos nenhum tempinho no nosso dia para falar com Ele. Nós esquecemos de Jesus quando nós não aprendemos mais de Deus na Bíblia, com as aulas, com os professores de escola dominical, com os nossos pais. Nós estamos esquecendo de Jesus. E olha só, gente, quando nós não percebemos que Jesus não está ali, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer como Maria e José. Nós temos que voltar para Jerusalém. Nós temos que voltar para onde Deus está. Nós temos que ir até ao Senhor novamente, a presença de Deus. Nós precisamos voltar para onde Jesus está. E onde Jesus está, gente? Jesus está conosco sempre que nós clamamos, sempre que nós lemos a Bíblia, sempre que nós falamos e cantamos louvores. Jesus, ele está ali sempre pertinho da gente. Mas quando nós não fazemos essas coisas, não nos lembramos nem de Deus, é onde nós não estamos percebendo, mas nós estamos nos afastando de Jesus. Jesus estava ali no templo, aonde era o lugar certo para aprender as coisas de Deus, as leis de Deus, aprender com os professores. E nós precisamos fazer isso também. Sabe, crianças? Deus quer que você cresça como Jesus. Cresça um menino obediente, um menino que ama a Deus e que quer sempre estar na presença de Deus, busca as coisas de Deus. Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus, não só as crianças, mas nós adultos também. Então, de acordo com o que nós falamos hoje, naquele versículo, vocês lembram? Que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Então, nós vamos fazer uma pequena dinâmica sobre isso. Mas como é, tia Ju, crescer na estatura, na sabedoria e na graça? Então, esse aqui é um móvelzinho com gavetinhas. Cada gavetinha significa algo que nós precisamos crescer na nossa vida. Então, para que nós possamos crescer em sabedoria, por exemplo, vamos ver a gavetinha da sabedoria? O que eu preciso, tia Ju, para crescer em sabedoria? Gente, a Bíblia, ela fala o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso mesmo. Lá em Salmos 111, 10, fala que a primeira coisa, se você quer ter sabedoria, se você quer ser inteligente, se você quer conhecer muito sobre Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é temer ao Senhor de todo o seu coração. Amar o Senhor, respeitar a Deus, respeitar a Bíblia, amar a Bíblia e a sua palavra. Dessa forma, a gente vai estar aprendendo a ser sábio com Deus, aprendendo a fazer o que é certo, aprendendo a fazer boas escolhas. É isso mesmo. Deus, ele deixou conosco o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, criança. Por isso, você deve sempre buscar a Deus e cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida espiritual também, que diz respeito a Deus. Então, gente, como que eu posso ser sábio? Eu posso ser sábio, ser muito inteligente, lendo a Bíblia, aprendendo as coisas de Deus e também
estudando. Isso mesmo. Você é uma criança que gosta de estudar? Eu digo coisas da escola mesmo. Você gosta de estudar ou não? Tem criança, gente, tem criança e até adolescente que não gosta de estudar, que não gosta de fazer a lição de casa, não gosta de ouvir a professora. Isso é um problema, gente. Nós precisamos aprender com Jesus a ouvir os professores, a aprender mais no lugar certo. O templo aqui para Jesus era um lugar de aprendizagem também, como se fosse uma escola. Nós precisamos continuar a nossa vida crescendo, aprendendo mais, tanto das coisas de Deus, como também estudando na escola, aprendendo as coisas que nós precisamos para um dia nos tornarmos um bom profissional, né? Jesus, ele aprendeu com o pai dele sobre o que faz um carpinteiro que cuida da madeira. Você sabia? Jesus, com certeza, era um menino que ajudava o seu pai na carpintaria. Agora a gente vai abrir outra gavetinha. Vamos ver como que eu posso crescer na estatura? Gente, quando a Bíblia fala crescer em estatura, significa crescer normalmente, como o seu corpo físico. Vai crescendo até virar um adulto, né? Então, a estatura significa que Jesus crescia saudável no seu corpinho. Ele provavelmente se alimentava com comidas saudáveis também, não é mesmo? Então, estatura diz respeito ao corpo, ao nosso crescimento físico, né? E a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 6,19, ela diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Esse templo aqui é um templo material, mas tem o templo espiritual, que somos nós. Nós somos casa de Deus, nós somos habitação do Espírito Santo. Tem até uma aula que eu já falei disso. Eu sou casa de Deus. Se você ainda não assistiu esse vídeo, depois você vai lá e assiste essa aula. Eu sou casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que comer o que é saudável. Você tem que fazer exercícios. Você tem que ficar limpinho, tomar o seu banho, né? Cuidar do seu corpo, que é a imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Então, cuide bem do seu corpo, seja agradecido pela sua aparência. Deus te fez assim, do jeitinho que você é, com a cor da sua pele, com o seu cabelo, desse jeito que você é, Deus te fez assim. Por isso, se alegre e não fique achando, o meu cabelo é feio, eu queria tanto ter um cabelo daquela cor. Não, a gente não pode ser insatisfeito. Nós temos que ser gratos a Deus, porque Deus, ele fez você e você é o melhor de Deus. A terceira gavetinha fala da graça. Como que é crescer na graça? Como que Deus quer que eu cresça na graça? Que graça é essa, não é mesmo? Gente, graça, a graça ela vem de Deus. Graça tem a ver com Deus. Deus é um Deus de graça, é um Deus que ele nos dá de graça tudo que temos, de uma forma que não é por merecimento não, mas é pela misericórdia, pelo amor dele. A graça é o favor imerecido de Deus para nós. Então, gente, não tem como nós crescermos na graça se nós não buscarmos a Deus. Como que você vai crescer? Só nessa gavetinha? E nessa gavetinha? Vai ficar faltando uma gavetinha, não é mesmo? Então, você precisa completar essa gavetinha, crescendo na graça do Senhor. A graça, gente, vai além. Vai além. Como assim vai além? Por exemplo, se a sua mãe, os seus pais, eles falam assim: filho, filha, será que você pode arrumar o seu quarto?
E aí você vai e fala, tá bom, mamãe, eu vou arrumar. E aí você arruma a sua cama, arruma o seu quarto, mas aí você pensa assim, eu vou fazer algo mais para poder agradar a minha mãe. Eu vou arrumar também os meus brinquedos, os meus livros. E aí você chega diante da sua mãe e a sua mãe pergunta, filho, você já arrumou o seu quarto? Aí você fala, sim, mamãe, eu arrumei o meu quarto, mas eu também arrumei os meus brinquedos e arrumei os meus livros. Como a sua mãe vai ficar feliz e vai falar, uau! Como você é um filho obediente, é um filho que fez até mais do que eu pedi. Então, gente, se alguém te pedir algo, faça a mais. A graça de Deus, ela vai além daquilo que nós precisamos ou temos, ela vai sempre além, ela nos alcança lá na frente de uma forma tão constrangedora e tão maravilhosa que é impossível nós não fazermos isso pelo nosso próximo, mostrarmos essa graça de Deus através das nossas atitudes. Nós precisamos ser parecidos a cada dia com Jesus. Lá em Romanos, gente, 5:20 fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela vai sempre além daquilo que é a expectativa. Porque Jesus, ele também tinha um bom testemunho diante dos homens. Ele era um filho obediente e um filho que mostrava a graça de Deus. Efésios 6:1 fala assim, crianças, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a tua vida nessa terra. Gente, é um mandamento do Senhor e é o primeiro mandamento que tem uma promessa, que tem um presente para você. Então, lembre-se, obedeça aos seus pais, obedeça quando eles falarem com você, porque Deus, ele vai te recompensar, ele vai olhar para você e vai falar, esse é um filho obediente. Vamos orar então, crianças? Vamos orar? Ore comigo. Senhor nosso Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, por essa graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, porque nós somos tão falhos, Senhor. Nos perdoa pelos nossos erros. Derrama sobre nós o sangue de Jesus, para que possamos, Senhor, alcançar graça diante dos Teus olhos, possamos ser limpos, Senhor, através desse sangue. Eu te peço, Senhor, me ajude a crescer na graça, na sabedoria do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa então viver para o Senhor a todos os dias. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, crianças. Não se esqueça disso, não se esqueça de Jesus, mas lembre-se de cada dia andar como Jesus andou. Tire sempre um tempinho do seu dia para Jesus. Amém? Fique com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente nessa semana e até a próxima aula para aprendermos mais com a vida de Jesus. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!